Sejam todos muito bem-vindos a mais uma produção dos Estúdios FOA. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Ferrão e hoje está sendo um dia muito especial para mim porque eu estou recebendo pessoas maravilhosas e falar sobre assuntos super importantes e super sérios. Mas antes de tudo, eu quero que eles se apresentem para vocês poderem saber com quem nós iremos falar. Sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria que vocês fizessem a apresentação de vocês. Muito boa tarde. Gratidão pela oportunidade, Ferrão. Sou o pai Denilson D'Angeles, sacerdote Umbanda do Instituto Céu Estrela Guia, localizado na cidade de São Paulo. Eu sou monge Ryozan, monge zen budista, represento a comunidade zen budista Zen do Brasil. Estou muito relacionado com o diálogo interreligioso e com saúde e espiritualidade. Na área de diálogo interreligioso, eu faço parte do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz, ligado à Secretaria de Cidadania de São Paulo, e à Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz e Direitos Humanos. Vocês estão vendo que eu não falei nenhuma mentira quando eu disse que seriam pessoas muito especiais para mim. E qual será o tema do nosso programa? A gente vai falar sobre intolerância religiosa e insegurança alimentar. Para quem não conhece, o pai Denison, ele tem o Instituto Ciel, que faz um trabalho muito legal em São Paulo com moradores em situação de rua. De que tipo? Fornecendo alimento a eles. Mas antes, a gente vai falar sobre um tema que é super importante, acredito que para todo mundo e também para as pessoas que talvez tenham assim um certo, será que é mesmo? Sobre a famosa intolerância religiosa. A gente sabe que a gente vive numa sociedade praticamente católica e agora um pouco evangélica, e acaba que as outras religiões são deixadas um pouco de lado e até mesmo sendo agredidas de diversas formas possíveis. Mas quem sou eu para poder falar alguma coisa desse tipo? A gente tem o pai Denison e a gente tem o monge para poder falar um pouco mais e até com mais propriedade do que eu. Pai, quando a gente fala sobre intolerância, o que a gente pode de fato falar que é uma intolerância religiosa? É cercear a liberdade do outro. É querer escolher o que o outro vai fazer ou não. Este é um fato que ele vem nos acompanhando ao longo da história. O primeiro caso de intolerância religiosa no Brasil foi lá na época do suposto descobrimento do Brasil, através de um cacheiro viajante que foi celebrar um ato fúnebre. E ali ele teve a sua liberdade tolhida, ou seja, ele foi preso. Ele era negro e ele era de religião de matriz africana. E daquele momento histórico em diante, tudo isso que nós vivemos nos dias de hoje, né, desta incursão cada vez maior, principalmente, né, através de políticas públicas. Como assim? O que você está dizendo, pai? Eu estou dizendo o seguinte, que a intolerância religiosa, hoje em dia, ela está institucionalizada nos órgãos públicos. Desde as varas de infância, né, de guardas municipais, polícias, aonde nós temos que tomar cuidado para nós exercermos a nossa religiosidade. Uhum. Imagine só você ter afinidade, você escolher um caminho e não poder colocar uma guia, uma roupa branca, né? Isso assusta bastante a gente, né? A gente vê casos em que os terreiros eles são invadidos, são depredados, são queimados. Tivemos o caso recente da mãe Bernadette, que foi morta de maneira covarde, né, por conta de intolerância religiosa. E isso é algo que é um trabalho contínuo, né, que precisa se ter cada vez mais políticas públicas para que a gente possa, de fato, sermos felizes, buscarmos a nossa felicidade, a nossa essência. E monge, de que forma a gente pode trabalhar essa consciência de não de intolerância, mas de como não praticar a intolerância? O uso da palavra consciência é fenomenal. Por quê? O que vai resolver isso não é um diálogo racional de você conseguir convencer a pessoa a não ter preconceito ou discriminação. Não é um argumento racional isso. Isso só vai acontecer quando houver a transformação da consciência daquela pessoa. E qual a grande questão que está relacionada a essa transformação de consciência?
é a maneira com a qual nós vemos o mundo, a partir do nosso ponto de vista. Então, toda forma de preconceito, de discriminação, de racismo, de feminicídio, está relacionado a quê? A conceitos falsos que eu tenho da realidade, que uma pessoa possa ter da realidade. Para ter uma transformação de consciência, eu preciso abrir mão dos nossos conceitos e ver a realidade como ela é. O budismo, ele diz que a principal questão que está envolvida nisso, que nos impede, é a ignorância. Mas no sentido budista, a ignorância não significa falta de conhecimento, mas não ver a realidade assim como ela é. Eu projeto os conceitos que eu tenho da realidade sobre os demais. E aí isso me obriga a ter desrespeito com o outro, achar que, por exemplo, se uma pessoa faz algo errado, aquele erro está relacionado à pessoa e não ao conceito que ela tenha da realidade. Então, por exemplo, no cristianismo isso é muito falado, né? Eu tenho que odiar o pecado e não o pecador, porque eu tenho que enxergar a dignidade da pessoa humana, de todos os seres humanos e de todos os seres também, de tudo que existe, na verdade, Uhum, né? Quando eu faço um conceito sobre a realidade, por definição, o conceito não é o fato, mas é o meu ponto de vista, a minha descrição do fato. Como que eu vou utilizar? Como é que eu vou chegar nessa transformação de consciência? Inúmeras formas. Através de um caminho religioso, através de um caminho consciencial, através da meditação, da reflexão. Como que eu vou enxergar essa dignidade de tudo que existe? A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem um artigo que diz assim: todos nós temos liberdade de pensamento, consciência, e de religião e de mudar de religião. De onde vem essa nossa liberdade? O que é que dá para o ser humano essa dignidade disso? uhum, É o fato de que toda a interconexão de tudo que existe aponta para isso que o que nós somos, já é o que nós queremos nos tornar. Essa interconexão de tudo aponta para a unidade de todo o universo, de tudo que existe. Se tudo é interconectado, o meu direito e o direito do outro tem que acontecer ao mesmo tempo. uhum. Então, enxergar o assim como é fundamental para essa transformação de consciência e para terminar com o preconceito sem nenhum esforço. É só ver a realidade como ela é. Como eu trato um cachorro, um gato, como que eu trato uma pessoa de outra etnia, que nós não temos raças diferentes, Uhum. né? Então está tudo relacionado a essa falta, a essa ignorância, de ignorar o que é a realidade mesmo, né? A gente pode dizer que é um olhar para o outro como a gente queria que olhassem para a gente. É uma questão de amor. Eu falo do amor porque a minha esposa ela é um bandista. E eu tenho aprendido muito com ela vários ensinamentos. E um que ela fala que eu acho muito legal é a questão da caridade. Se as pessoas começarem a se olhar ou olhar o próximo com um olhar de caridade, que, poxa, acredito que eu gostaria que fizessem isso comigo. Vocês pensam que isso mudaria essa visão da questão da intolerância? Olhariam a religião não como instituição, mas como todas vão levar para um único fim, que é o amor, é falar sobre caridade? Eu acredito que Acho o que a amor pergunta foi um pouco. é o amor, ele é uma base de sustentabilidade, de sustentação do humano. Ele é o sentimento mais puro e mais nobre que nós temos. Uhum, A religião é uma forma de nós nos burilarmos, eu acredito. Nestes 42 anos de caminhada, o que eu aprendo diariamente com aquele que muitas vezes está passando mais necessidade do que eu naquele momento, é me colocar justamente numa posição de defesa, porque se fosse eu que estivesse ali, e se fosse comigo que estivesse acontecendo isso, como eu gostaria de ser tratado? uhum, Então eu entendo que o amor, ele através das religiões, faz com que nós
usemos a nossa consciência para evolução, Uhum. para união e não para afastamento, e não para divisão. Tenho certeza absoluta que todos os líderes, entre eles, Jesus não queria a desunião. Sim. Ele pregou sempre o amor. Uhum. A maior rebeldia dele era justamente para amar e não para dividir. Uhum. A minha mestra, ela costuma dizer sempre que o primeiro benefício da transformação da consciência é que essa pessoa vai fazer ações generosas, ações compassivas, exercer a compaixão. Porque quando você vê a realidade do assim como é, isso vai nos irmanar a todos. Então, eu e o outro não tem mais nenhuma diferença, porque nós somos irmãos. Uhum. Então, essa propriedade particular, privada, deixa de acontecer. Você utiliza aquilo que você tem, dividindo com os outros, partilhando por os outros, porque o outro e você se tornam um. Uhum. São uma pessoa só. O mendigo que está na rua não é o mendigo que está na rua separado de mim. Eu ou ele, se eu estivesse no lugar dele, se ele estivesse no meu lugar, que nós pudéssemos ter o mesmo tipo de ação. Essa regra de ouro que você cita, né? Fazer ao outro o que eu quero que seja feito para mim, não fazer ao outro o que eu não quero fazer para o outro, isso é a visão da realidade por todas as tradições religiosas. A regra de ouro que pertence a todas as religiões. Não fazer o mal, Uhum. fazer o bem a todos os seres, né? Não é só fazer o bem para quem eu gosto só, Uhum. mas para todos, né? Sem olhar a quem. É. Porque você enxerga a dignidade. Uhum. E onde é que está a dignidade do ser humano? Hoje nós brincamos, né, na mesa, né? Que filho de peixão, peixão é, né? E a doutora Ivonete, que é A a reitora reitora. daqui, Uhum. ela disse: Nossa, isso nos liga a Deus, né? Se filho de peixão, peixão é, nós Somos todos somos os peixes. sagrados, Somos o sagrado sagrados. em manifestação. Sim. Isso é o que dá dignidade para o ser humano. Quando eu olho para o outro ser, eu vejo o sagrado manifesto naquele ser, eu já nem me vejo, eu vejo o sagrado lá. Como que eu trato o sagrado? Com total respeito, com total dignidade. Essa é a transformação de consciência. Transformou a consciência? Generosidade. Vem cá, você está com sede? Entra, vem tomar um chá. O que você está precisando? Muito Eu bom. entendo que a fome dos generosos é a sede de servir. Por falar nessa questão de bondade, queria falar agora um pouco sobre o trabalho que vocês fazem lá no Instituto, que é essa questão de levar alimento a quem necessita, a quem precisa. A gente sabe que hoje a gente tem uma população de mais de 30 milhões de pessoas que vivem em situação de fome. E como que surgiu essa iniciativa de vocês no Instituto de trabalhar para poder ajudar a essa comunidade tão carente, tão vulnerável? O monge tem a mestra dele e eu tenho a minha, que é a minha amada esposa, a doce mãe Kelly. Ela nos ensina desde a sua infância, desde os 13, 14 anos de idade, né, com todo o amor, com toda a generosidade dela, alimentar os vulneráveis. E adiantando, quando chega a, a nossa oportunidade de fundarmos o Instituto Célio Guia lá, em 13 de maio de 2015, fizemos ali, né, um entendimento que o nosso caminhar seria também alimentar. E desta forma, chega a pandemia, tudo fechado. São Paulo houve um lockdown, ou seja, ninguém podia sair. Eu falava, poxa, mas se a gente não pode sair para comprar um alimento, sair para comprar um alimento, como que ficará aquelas pessoas que não vão ter oportunidade? É que, infelizmente, a rua é moradia, a rua não deve ser moradia para ninguém. Sim. E começamos ali a nos trabalhar de uma forma a nos adequar àquela situação. E isso foi rápido. Isso em questão de dias nós preparamos o que era a nossa cantina numa cozinha solidária. E a partir dali isso foi crescendo, este volume foi aumentando ao ponto de fazermos 2.000 marmitas num dia. Porque na cidade de São Paulo, na pandemia,
se teve 100 mil pessoas morando em situação de rua. 100 mil pessoas em situação de rua. Qual que é a população aqui de Volta Redonda? 300 e alguns mil. Então, nós, Um terço da população de um Volta terço da Redonda. população de Volta Redonda, aonde está localizado a Unifor, estava morando em situação de rua na cidade de São Paulo. E ali começamos a percorrer estes locais onde estavam concentrados essas pessoas. E aí surge um outro olhar que também é de invisibilidade, que são das comunidades, Uhum. das ocupações. Este número que eu estou dizendo de 100 mil pessoas, ele não engloba ocupações, buraco, debaixo de ponte. O poder público não consegue entrar numa ocupação, não consegue entrar debaixo de uma ponte, não consegue entrar num buraco. Então essas pessoas não estão nem nessa contabilidade. São invisíveis mesmo, Invisíveis né? de fato, infelizmente. E aí começamos a percorrer e ver essas necessidades, e isso foi crescendo ao ponto de hoje atendermos 12 mil famílias. E isso é assustador, Muito. porque o Estado não consegue chegar nessas pessoas por diversas razões, Uhum. né? Por acesso, porque não tem políticas públicas, porque não tem braços para chegar até lá. E nós, como seres humanos, a gente se coloca no lugar do outro o tempo todo. Sim. E isso foi se estendendo. E eu entendo que, além deste pronto-socorro, é preciso também este acolhimento humano, é preciso, como diziam os titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Aham. Os titãs cantavam Sim, isso, sim. né? Na música. Então, a gente entende que é preciso estender além da comida. Este momento de pandemia, ele passou. Só que, e o rescaldo? Continuam. Continua pior. Por que continua pior? Porque aquela pessoa que trabalhava, né, num pequeno negócio, ela não encontra mais emprego. Uhum. Ela foi parar na rua. Quem que vai empregar quem mora em situação de rua? Que não tem mais documento. Prefeitura de São Paulo vai lá e tira os documentos. Ninguém. Ela vira um indigente. E olha a dificuldade que isso opera Uhum. cotidianamente. Então, este trabalho que envolve também o monge, que envolve o Zen budismo, que envolve o monge Ryozan, a monja Koen e uma vastidão de pessoas que nos ajudam e que todos são muito bem-vindos, é preciso a gente entender que se fosse a gente que tivesse ali, né? Sempre é essa pergunta que paira no ar, né? Uhum. Então, o Instituto ele foi voltado para fazer isso neste trabalho e recentemente tivemos, né, uma escolha em que, né, colocou o céu como o Instituto Céu Estrela Guia como um patrimônio nacional, através de uma chancela da ONU, por conta deste trabalho, né, de olhar para os vulneráveis, né, de combater a desigualdade, de combater a fome, né, combater o racismo religioso. Uhum. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Instituto também, né? À Na vontade. qualidade de quem frequenta o Instituto, né? Uhum. Eu acho que todos nós temos determinados dons e capacidades. Chega só um pouquinho mais. Sim, Isso. eu jamais eu conseguiria desenvolver esse dom, essa capacidade, para montar um centro de referência eh, carimbado pela Pela ONU. ONU. Então, o que eu vou fazer? Eu conheço a ética, a maneira de ser do Instituto, a confiabilidade que esse instituto tem, por anos, né, de frequência e de conhecer profundamente quem são essas pessoas. E o brasileiro, ele tem essa alma caridosa. Uhum. Ele só precisa dar referência para quem, o canal que possa, para onde ele possa indicar o auxílio, né, a confiabilidade desse instituto, dessa organização. Quem é que está por trás disso? Será que lá tem ética? Será que esse benefício ele não tem segundas intenções? Uhum. Se ele tem acesso a alguém que sabidamente é assim, ele vai colaborar. O próprio governo anda em busca disso, porque a ação do governo são servidores públicos, mas como utilizar o servidor público para dar acesso à alimentação,
para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, Uhum. de fragilidade social. E alguém que faça isso de forma voluntária. Poxa, que maravilha, isso já existe. Por que nós não aproveitamos isso que já está desenvolvido e que já na prática, né, está concretizado esse trabalho, reconhecidamente internacionalmente, Uhum. né? Então, lá tem um pai e uma mãe que não adotaram um filho, foi um filho que adotou um pai e uma mãe de um local que possa fazer o que eu jamais teria capacidade de fazer. Uhum. E eu exerço o quê? Eu vou lá de carona na distribuição de alimentos, né, para sim, estender a mão com a comida que eles prepararam. Mas também eu estou pronto para o trabalho também de espiritualidade, né, que acompanha essa vulnerabilidade social. Porque, assim, um tantinho assim de espiritualidade, você dá um escudo de fé para aquela pessoa, para se cobrir à noite na rua. Dá esperança para ele, poder fazer alguma ação para correr atrás, para se tornar de novo um ser humano que resgata a própria dignidade. É só dar um pouquinho de dignidade para essa pessoa. Ele vai fazer o resto, né. E qual é a recompensa de se fazer isso? É a alegria interior, sem intenção de intenção. Não tem preço que pague esse sentimento de você ser um eu sem um eu, de você deixar de lado isso que é o órgão mais importante para o ser humano hoje, o próprio umbigo. Deixe esse próprio umbigo de lado e veja os outros, né? Tire essa cegueira, esse filtro, né? Que não deixa ver você mesmo no outro. Esse é o trabalho do Instituto, né? É o trabalho de você estar lá um dia e ver uma série de pessoas entrando cabisbaixas, deprimidas e saírem sorrindo, andando sobre os próprios pés, sabe? Não tem preço que pague isso. Isso que eu ia perguntar, qual é a sensação de ver pessoas que entram tristes, cabisbaixas? O senhor mesmo já falou que às vezes famílias que não comem há 4 dias, há 5 dias, que aquele simples prato que para muitos é só mais um prato de refeição, mas para aquela pessoa é um prato de refeição, vendo eles saírem felizes e agradecidos pelo trabalho que vocês fazem. Em primeiro lugar, nos coloca, né, no exercício da responsabilidade, do exercício consciencial. Isso que o monge acabou de falar é o nosso dia a dia. Isso que você acabou de perguntar é o nosso dia a dia. O dia, né, quando acontece a pessoa ainda assim não estar plena, né, do seu sorriso no lábio, não conseguir ainda se equilibrar, faz de nós corresponsáveis de tornar esta pessoa mais confiante na vida. Que aquilo seja para ela uma forma de motivá-la para continuar a viver. A vida é tão linda, ela é tão plena, com tantas possibilidades, com tantos caminhos, né? Com tantas encruzilhadas. É preciso a gente motivar essas pessoas como se fosse nós mesmos. Olhar adiante, Uhum. né? Quantas famílias passaram pela nossa vida e a gente sabe, no nosso íntimo, que nós entregamos a ela o nosso melhor, não aquilo que sobrava. Uhum. Não era o resto. É nós partilharmos o que nós temos de melhor. E não de pior, e não o que sobra. Quando nós recebemos doações, lá atrás, né, no começo, vinha comida vencida. E aí a gente se perguntava, quem sã consciência que vai comer uma comida vencida? Então por que você vai fazer aquilo para o outro se você não vai comer? Aham. Então, isso fez e faz de nós potenciais conexões, né, de humano, de humanizar. Né? Eu entendo que tudo isso tem uma palavrinha: sermos mais humanos. Né? Toda espiritualidade, ela deseja que que nós nos tornemos seres mais humanos, mais afáveis, mais amorosos.
né? Todos os principais líderes que passaram por aqui deixaram estas lições. Todos eles. Depois que passa aqueles momentos, né, da gira, do culto, da missa, o que isso fica? Que lição fica? Tornarmos seres mais humanos. Então, se a gente pode servir, ser útil, que possamos continuar nesta caminhada, fazendo com que as pessoas sorriam melhor. É isso, monge? Então, o que nós estamos falando aqui não é de Umbanda e budismo. Sim. Nós estamos falando de todos os caminhos de religiosidade e espiritualidade. Porque o final desse caminho é o quê? Generosidade, gratidão pela vida, compaixão. Dalai Lama, né? Ele fala assim: se você quiser fazer os outros felizes, haja com compaixão. Agora, se você quiser você ser feliz, haja com compaixão. É a mesma receita. É agir com compaixão. Você torna os outros felizes e você também se torna uma pessoa feliz. É disso que nós estamos falando. Fazendo uma correlação muito rápida, eu tenho o costume de brincar muito com as pessoas, de não se esqueçam daquelas palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença e muito obrigado. Se você fizer isso, já é um mínimo do mínimo, porque às vezes as pessoas precisam apenas de um pequeno sorriso e bom dia, tudo bem? Como é que você tá? A pessoa já... Chamar uma pessoa que está em situação de rua é um ato de rebeldia. Chamar a pessoa pelo nome é um ato de rebeldia, né, diante dessa sociedade que se esquece, né, da bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Se imagina chamar uma pessoa que está em vulnerabilidade extrema, excluído, que muitas vezes está há dias sem tomar banho, sem se alimentar, você pegá-la pelo braço e falar assim, vamos comer um prato de comida? Você aceita esse prato de comida? Você gostaria de tomar uma água? Você está precisando de uma roupa? Como é que está a sua família? Você gostaria de conversar com a sua família? É exatamente isso que o monge acabou de dizer, né? De entender de fazer esse entendimento supra-religioso. Eu queria me dirigir para o Unifoa, para um departamento específico de engenharia. Porque eu sou o engenheiro que virou monge. Legal. Então é assim, existe um gráfico que ele relaciona dinheiro, posse, ganho mensal, com bem-estar. Quando a gente está no gráfico, né, da linha 00, lá na origem lá do gráfico, se essa pessoa tiver um pouquinho desse dinheiro, isso significa que ele vai começar a receber as necessidades humanas daquele ser. Então, essa linha de bem-estar sobe muito rapidamente. É uma reta lá para cima, sabe? E aí, se ele continua recebendo mais dinheiro, aquilo vai virando uma curva e vai virando uma reta paralela com o eixo X. E depois, se ela começa a receber muito dinheiro, essa pessoa volta a ficar infeliz. Que lição de gráfico, de engenharia! Esse gráfico existe, é só ir lá no Google, pesquisa esse gráfico aí, né? Dinheiro versus bem-estar. Qual é a lição? Aquela pessoa que tem o mínimo, é um investimento muito pequeno para um grande bem-estar. Depois ele vai melhorando esse bem-estar na vida. Começa a ter casa, carro, acesso à educação, a um plano de saúde. Mas depois, o que vai acontecendo? Ele vai comprando uma Ferrari, vai comprando uma mansão, e aí ele tem que contratar guarda-costa, tem que blindar o carro, tem que ter medo de todo mundo, não consegue mais conversar com ninguém, não sabe se as pessoas são amigos ou pessoas que estão amando você pelo que você é. Estão te amando ou amando o seu dinheiro, O seu né? dinheiro. Então, assim, que lição é essa? Por que a gente não pode aprender essa generosidade e os que têm muito, né, conseguirem dar um pouco, porque aquele pouco vai fazer muito pelos outros? Sim. Baseado nesse gráfico, eu quero citar uma estatística. Metade dos bens do planeta Terra, você sabe na mão de quantas pessoas estão? São as grandes famílias, né? São Não. 5? Não sei, tô chutando. 6 pessoas Seis. detêm metade de todos os bens do planeta Terra. Errei por um.
Errou por um. Eram 8 até 2 anos atrás. E hoje está diminuindo, então está aumentando a concentração de renda Uhum. aqui nesse planeta. Agora, será que essa pessoa é feliz? Se ela está detendo tanto e não vai conseguir levar nada? Provavelmente não. Deve estar já no final da parábola. O que é que vai convencer essa pessoa, né, a ser um pouquinho generoso? Será que é uma tradição religiosa? Será que é. Qual é a tradição? Eles têm tradição religiosa, Uhum. mas o que vai transformar aquela pessoa em termos de generosidade, de novo, é uma transformação de consciência. Ou, imitando uma ação de generosidade, ter também a transformação de consciência. Se eu der, se ele fizer uma vez esse gesto e ele se sentir feliz, ele vai repetir, ele vai entender qual é esse é preciso saber viver, Uhum. né? Sim. É o simples, né? Eu fico muito sempre na simplicidade, né? As pessoas que tentam dificultar muito as coisas, né? O simples acaba transformando tudo. Se a gente olhar para a simplicidade, e aí a gente entra com a caridade, com a bondade, é o que a gente transforma todo mundo, todo o nosso universo. Até mesmo quem está do nosso lado. Eu gostaria de lembrar de uma coisa, foi citada, né, a pandemia. Quem de nós, e aí eu posso colocar isso em termos de seja quem for, Aham. até um dos 6 lá que detém todo esse dinheiro. Quem de nós não passou um temor, um medo durante a pandemia, quando a gente não sabia nada do que esse bichinho era capaz de fazer? Será que eu vou conseguir sobreviver a isso? O que adianta eu sobreviver a isso, né? Se eu ficar doente, o que adianta tanto dinheiro se eu posso morrer, se eu posso perder o meu emprego, a minha empresa por causa da crise econômica? Essa insegurança, quando a gente sente um pouquinho dessa insegurança, fala assim: puxa, essa pessoa está na rua, sem abrigo de chuva, sem poder se abrigar do frio, sem poder se abrigar do calor, sem saber se ela vai ter a refeição da noite ou não. Sem Uhum. lugar para fazer sua higiene pessoal, Então, sua se colocar intimidade. um pouquinho no local do lugar do outro, né? Tira um pouquinho o seu umbigo, deixa ele de lado, né? Uhum. Já citei isso, né? Vamos lá, né? O que que eu tenho? O que que eu tenho hoje? Tem uma historinha brasileira do Malazarte. Ele vai numa cidade e ele não conhecia ninguém na cidade e estava passando fome. Uhum. Uma pessoa veio lá conversar com ele, e ele pegou e falou assim: o que está acontecendo? Não, tô sem poder comer, né? Eu estou querendo fazer uma sopa de pedra. Sopa de pedra? Como é que é isso? Ele falou assim: você tem um caldeirão na sua casa? Tenho. Você me empresta ele? Aí foi numa outra casa: você tem um pouquinho de lenha? Tenho. Botou embaixo. Você tem água? Botou no caldeirão. Foi na outra casa e ele botou uma pedra lá para cozinhar. Aí todo mundo vinha assim: mas como assim? Você está cozinhando uma pedra? Você teria uma cenourinha na tua casa? Você teria uma batatinha na tua casa? E foi pedindo para todo mundo. E todo mundo colocou lá. A sopa de pedra virou o quê? Um Um sopão para todo sopão. mundo, né? Se a gente em casa, se toca a campainha, a gente não tem uma cenoura? Aham. A gente não tem R$ 1? Uhum. A gente não tem um pouquinho de compaixão e de generosidade para a gente acabar com o sofrimento de não poder ser feliz porque tem pessoas sofrendo à nossa volta? Uhum. Vamos fazer uma sopa de pedra? Vamos fazer uma sopa de pedra. Pai, quem quiser fazer a doação, quiser conhecer mais sobre o Instituto, o que eles podem fazer, onde eles podem acessar, com quem eles falam? As nossas redes sociais são Céu Estrela Guia. Nosso site é céuestrelaguia.org.br. Este trabalho ele é desenvolvido pelo Céu pela Vida. E por que tem o Céu pela Vida e não só o Instituto Céu Estrela Guia? Por conta da intolerância religiosa. Então, para aqueles que não têm ainda a compreensão da liberdade religiosa, nós criamos o Céu pela Vida. Toda ajuda é muito bem-vinda. Nós diariamente atendemos de 250 a 500 pessoas diariamente. Pode ser ajuda através do Pix, Uhum. que é 23 491 453 1000 ao contrário 63, que é o nosso CNPJ. Isto é revertido em alimento, em acolhimento e toda a manutenção
do Instituto, que é sem fins lucrativos, mas requer bastante trabalho, requer bastante boa vontade, requer bastante dedicação e bastante disciplina. E convido a todos que estiverem assistindo, estando em São Paulo, venha conhecer este trabalho, assim como fez o monge, conhecer este trabalho, para ser um voluntário e despertar esta centelha divina do amor ao próximo. E se vocês quiserem ajudar o monge, ajudem o Instituto Céu da Vida ou façam uma sopa de pedra. Está no alcance de todos nós. Exatamente. Todos podem ajudar. Queria muito agradecer vocês. Agora a gente vai fazer uma pequena substituição no nosso time. Vai vir agora conversar com a gente o grande defensor público da União, que eu não vou falar o nome dele, vou deixar que ele fale para vocês. Como prometido, agora a gente vai conversar com o defensor público da União, José Roberto Tambasco, um dos defensores mais ávidos em prol das comunidades quilombolas, sobre intolerância religiosa e diversos projetos que são, assim, sensacionais. Mas, antes de tudo, queria que ele se apresentasse. Obrigado, Ferrão. Meu nome profissional é Tambasco. Eu sou um defensor público federal. Hoje eu sou representante da Defensoria Pública da União na região Sudeste para assuntos de comunidades tradicionais e, entre outras atividades, nós também temos um projeto aqui no Sul Fluminense, no qual eu estou na coordenação, que é chamado ADPU Vai, Aonde o Povo Pobre Está, que atende tanto o Sul Fluminense quanto a Costa Verde. E já atuei na Defensoria de Volta Redonda. Na verdade, eu sou o fundador da Defensoria Pública Federal da União, né? Defensoria Pública da União em Volta Redonda, que ocorreu no ano de 2010. E isso foi o início de uma grande parceria com a FOA. Na época, então, o presidente, né, Dr. Dauro Aragão, foi quem ajudou a dar o primeiro start na defensoria. O poder público, ao contrário do que muita gente pensa, ele tem muitas... é deficitário. Ele tem dificuldade de estender os seus serviços à população. E para trazer a defensoria para a subseção federal de Volta Redonda, que abrange Rio Claro, Barra Mansa e Pinheiral, além de Volta Redonda, é claro, nós tivemos essa grande ajuda, inestimável ajuda. E eu acho que então hoje é um dia muito significativo, né? Ao mesmo tempo que a gente está comemorando aqui que seria mais um aniversário, se o senhor Dauro Aragão estivesse conosco, ao mesmo tempo eu acho que quem tem que agradecer muito a ele somos nós, por termos mais um serviço público na nossa cidade e, sobretudo, por ter aberto as portas da FOA para a Defensoria Pública da União. Muito legal. Eu acho que eu já comecei cometendo um pequeno equívoco, que eu falei só comunidade quilombola. Aí você já falou que são as comunidades tradicionais. Quando a gente fala comunidades tradicionais, além dos quilombolas, quais são as outras comunidades que se enquadram? Apesar de eu ser do grupo de trabalho de comunidades tradicionais, eu também atuo com povos originários, que são os povos indígenas. Nós temos no estado do Rio de Janeiro hoje 8 aldeias, 8 territórios indígenas de 2 etnias, Guarani e Kaiowá. Desculpe, Guarani e Pataxó. E quando a gente fala em comunidades tradicionais, é importante lembrar também que no Rio de Janeiro nós temos um importante grupo que se chama caiçaras, que são os pescadores artesanais que vão da região de Angra dos Reis e Paraty, mas que se estende pelo estado de São Paulo, que vai até o Paraná. Temos também, além dos quilombolas e dos caiçaras, nós temos as comunidades ciganas. E temos pescadores artesanais, que também compõem
Mas não é só, eu, ao menos, né, hoje o nosso trabalho não são só os povos originários e as comunidades tradicionais. Nós também trabalhamos com os grupos vulneráveis. Um exemplo que é até importante para a nossa conversa hoje são os catadores de recicláveis e reusáveis. Eu acho que dos motivos da minha vinda hoje aqui à FOA foi justamente falar um pouco sobre isso. E vamos falar um pouco sobre isso. Além disso, também, se você pudesse, só falar para a gente como que é essa parceria com a instituição e quais são os projetos, os programas que a gente já desenvolveu com vocês. Olha, são inumeráveis. Eu posso dizer que só de ter iniciado a Defensoria Pública da União aqui em 2010 já foi um grande passo. Mas nós tivemos programas na área de atendimento a comunidades quilombolas, um grande projeto que chamava Sorriso Quilombola, que cuidou da parte dentária das crianças, de todas as crianças, 100% das crianças do quilombo de Santana, em Coatis. Nós tivemos a oportunidade de realizar aqui na FOA, em 2014, um evento que se perpetua a todo ano, que é um encontro dos povos e comunidades tradicionais, né, contra intolerância religiosa, né? Nós temos o Intolerância Religiosa, mas temos também um que é realizado em novembro, que os de matriz africana. Também, são três. Nós já falamos aqui de 3 projetos. Quando eu falei que são inúmeros, são 3. Mas em 2014 nós tivemos a oportunidade de trazer a ministra da Igualdade Racial, sim, Luísa Bairros, e com ela nós estivemos em visita a várias comunidades tradicionais, inclusive um acampamento cigano em Porto Real. Legal. E esse trabalho pode parecer assim mais de extensão, mais prático, mas não, ele gerou um artigo acadêmico. Esse artigo acadêmico foi publicado em 2018 e foi indexado a bibliotecas de grande importância, como, por exemplo, a Biblioteca da Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, esse trabalho que vem sendo feito junto com a FOA, ele gera produtos acadêmicos, ele gera um trabalho científico relevante. E isso é importante na formação dos alunos. Não? O corpo discente, ele precisa ser capacitado para encontrar uma nova realidade social que abrange a vida de todos os profissionais, não só do direito, mas como de todas as disciplinas. Até porque nós vivemos num estado de interseccionalidade de conhecimento. Nós precisamos ampliar nossos conhecimentos. Não vivemos mais naquele tempo estático em que o advogado vivia só o direito. Hoje o advogado tem que ter um conhecimento social. Hoje o advogado tem que entender o que é o ISG. Ele tem que entender as atitudes necessárias para a preservação do meio ambiente, da governança e, sobretudo, social. Porque esse é o profissional que o mercado está buscando. Esse é o profissional que nós temos na Defensoria Pública. E essa parceria que nós temos visa justamente isso, capacitar profissionais para que nós possamos, em breve, estar divulgando novas técnicas de mediação diante de problemas sociais que envolvem não só esses povos originários, as comunidades tradicionais, mas também como grupos vulneráveis. E aí, voltando aos grupos vulneráveis, Ferrão... Isso que eu ia perguntar agora. Voltando aos grupos vulneráveis, nós estamos nós encontramos a necessidade de produção de conteúdo para esses grupos vulneráveis, que são as cooperativas e as associações de catadores de reusáveis e recicláveis. São geralmente pessoas oriundas dos antigos lixões a céu aberto, que foram extintos, sim, e se agruparam em associações ou cooperativas, que são instituições jurídicas, visando ter uma vida mais digna. Mas essas pessoas precisam compreender melhor sobre o sistema de cooperativa, precisam entender melhor. E aí eu digo até para os próprios profissionais de contabilidade, como gerir a contabilidade de uma instituição desse porte. E é muito importante também para o administrador público saber lidar com as necessidades desses grupos vulneráveis. Saber pagar o valor justo. Nós estamos falando de responsabilidade subsidiária dos entes federados, dos municípios. Lixo é bem de interesse público.
lixo gera riqueza, gera dignidade. Sim. Não podemos deixar à parte, mais uma vez, essa camada humilde da sociedade. É preciso integrar essa camada. E se você me permite, Ferrão, alongando bem mais do que eu gostaria de estar falando, que a gente procura sempre ser sintético. Mas é tanta coisa que a gente tem para falar, tanta novidade, né? Hoje eu estive em reunião com a reitora Ivanete Oliveira, e as portas vão se abrindo novamente, porque não é só para os grupos vulneráveis dos catadores, mas também nós vamos produzir conteúdo para as comunidades quilombolas. Estamos aí prestes a termos um outro grande evento, um próximo grande evento aqui na FOA, onde nós vamos estar já produzindo para todas as 52 comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro. Qual é a importância, né? Eu diria que assim, qual é o papel da FOA? O papel da FOA é ser um intermediário de um produto que custa caríssimo, que é conhecimento. Sim. E quando uma instituição de ensino como a FOA abre as suas portas, abre o seu estúdio de televisão para produção de conhecimento que vai ser distribuído gratuitamente, é porque nós estamos diante de uma grande parceira. Eu acho que essa parceria que vem do tempo, desde Soldado Aragão, que continuou sendo prestigiada pelo doutor Eduardo Prado, e que tem no professor Dario Aragão um grande nome que representa esse corpo de professores maravilhosos que a FOA tem, e que se compromete, que está do nosso lado, que leva soluções. Não é uma relação simplesmente de vamos fazer uma maquiagem para agradar os alunos, o corpo acadêmico. Não, é levar mesmo esperança para quem já não tem mais esperança. Então eu acho que a mensagem é essa, a mensagem é que a Defensoria Pública da União é parceira da FOA, é parceira do Centro Universitário Volta Redonda, da Unifoa, e estão vindo muitos projetos aí que vão abrir assim um novo horizonte, né? Porque nós estamos em novos tempos. Os acadêmicos precisam compreender a necessidade de ter um conhecimento sistêmico, né? Muito mais que decorar, muito mais do que guardar conteúdo, é produzir conteúdo, é abrir portas, é ter esse lado humano, né? Dessas entrevistas sensacionais que nós tivemos aqui hoje, né? Ouvindo um monge, ouvindo um pai, um bandista, né, que tem um trabalho sensacional na luta contra a insegurança alimentar, que também é uma das funções da Defensoria. A Defensoria também atua com as pessoas em situação de rua, atua com as pessoas em situação de insegurança alimentar. Então eu acho que eu aprendi muito aqui ouvindo, né, os nossos convidados de hoje, e eu posso te dizer que realmente eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre esses projetos que nós estamos trazendo para os alunos da FOA. Eu que agradeço você disponibilizar um tempinho seu, porque a gente sabe que a agenda de um defensor é muito apertada, e poder vir até os estúdios, conversar com a gente, falar quais são os projetos, quais são as novidades que vêm, me deixa, e acredito que deixa toda a nossa equipe, até mesmo quem está assistindo, muito feliz saber dessa parceria, que já vem de longa data, e pelo que você tem falado, a gente vai estender aí por muito tempo. Em breve nós vamos estar aí já divulgando esses novos projetos, e sempre com a participação do alunado, né? Sempre tentando colocar os alunos na prática, na vivência prática. Isso é muito importante para todos nós, né? Muito obrigado mesmo. Imagina. Só para a gente poder terminar, o Tambasco, quem não conhece a Defensoria ou quer saber mais, onde eles podem procurar? Nós temos um site chamado dpu.def.br, onde tem não só um link de notícias, mas também com toda a história institucional. É uma instituição nova, é uma instituição criada efetivamente em 1994, mas com o primeiro concurso em 2021, e que tem muito ainda a produzir, que tem muito a aprender, mas que, sobretudo, é composta de profissionais com muita gana, com muita vontade de estar presente, de contribuir para um Brasil melhor, né? Então, quem quiser, principalmente o pessoal do direito, conheça a Defensoria Pública da União, se interesse, vamos ter concursos públicos em breve,
né? Nós temos muita esperança aí que o nosso Brasil vai se desenvolver, que vão ser abertos concursos, vamos ter defensoria aí para todo mundo, né? Que é o que falta hoje. Mas vamos precisar de profissionais comprometidos. E eu espero que vocês da FOA, vocês estudantes de Direito da FOA, sejam os nossos próximos colegas, que estejam sentados aqui nessa cadeira em breve, contando sobre tudo que vai ser feito, tudo que já foi feito, e sobre sonhos, e sobre possibilidades, e de estar de mãos dadas. Tá certo. Obrigado, Tambasco. O papo é tão bom e foi tão bom que o tempo passou super rápido, mas como o tempo é relativo, espero que vocês tenham aproveitado. E agora eu vou pedir para os meus 3 grandes convidados, e posso dizer que são meus 3 grandes amigos? Sem dúvida. Então agora eles vão fazer aquela despedida final e suas considerações também, começando pelo monge. Que os frutos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado, desperto, consciente, sábio. Muito agradecido. Gratidão a tudo, a todos. Muito bom. Pai Denison, agora é com o senhor. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui na Unifoa, neste dia especial, em homenagem ao senhor Dauro Aragão, pela oportunidade de podermos compartilhar um pouquinho da nossa experiência de vida, tão pequena, tão ínfima, diante da grandiosidade da vida. Que todos nós possamos ter a consciência plena que nós fazemos parte do todo e o todo faz parte de nós. Que possamos nos irmanar para combater a fome, para combatermos a desigualdade social e jamais termos racismo religioso, racismo de todo tipo de forma, feminicídio, qualquer tipo de agressão às crianças. Muito grato por estar aqui presente, muito grato à vida. Tenham todos uma vida com vitalidade, com fé, com esperança, força, coragem. Axé. Obrigado, Pai Denison, pelas palavras. E agora, para as suas considerações finais, o nosso defensor público. Obrigado, Ferrão. É sempre maravilhoso estar no Unifoa. E hoje é um dia memorável. Não só por nós estarmos comemorando mais uma passagem do aniversário do nosso grande e admirável Dauro Aragão, mas também por estar em companhia de pessoas de conhecimento espiritual tão profundo quanto o Pai Denison e o monge Ryozano. Eu acho que todos nós estamos aprendendo muito nesse dia. Nós temos muito a aprender ainda, mas faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa vivência. E é para isso que nós vamos continuar caminhando juntos. A Defensoria Pública da União, o Unifoa, a Fundação Oswaldo Aranha e todas as instituições de espiritualidade que estiverem ao nosso lado, porque sem conhecermos o que vocês têm para nos ensinar, nós não saberemos encontrar o verdadeiro caminho que vai levar à união de todo esse nosso povo brasileiro. Muito obrigado por tudo que vocês nos transmitiram hoje e muito obrigado à FOA por mais essa oportunidade de darmos mais um passo em direção a esse caminho que será a redenção não só de nossas almas, mas de um país que precisa muito encontrar a sua verdadeira vocação, a sua vocação humanitária, a sua vocação fraterna. Muito obrigado. Estamos contando sempre com vocês em todas as nossas caminhadas. Muito obrigado de coração. Obrigado, Tambasco. E para você que acompanhou com a gente aí esse pequeno bate-papo com assuntos que, novamente, são super importantes, espero que você tenha aprendido de alguma forma e, principalmente, que você comece a aplicar na sua vida o que a gente conversou aqui. Para todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei que horas que você vai estar vendo. Mas, tamo junto e até a próxima.